E agora a gente vai resolver o exercício 1004 aqui do URI, beleza? Vamos ver o que ele pede. Ele fala assim: leia dois valores inteiros, a seguir calcule o produto entre esses dois valores e atribua a operação à variável prod. E aqui ele tem o exemplo de entrada e o exemplo de saída. Então eu já deixei o meu Visual Studio Code pronto para que a gente resolva esse exercício. Eu vou copiar esse primeiro arquivo de teste aqui, ó, e vou colar ele aqui, tá bom? Que a gente vai fazer um teste depois. Então lembrando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler esse conteúdo, né? Então essa primeira instrução, ela já fez isso e armazenou nessa variável chamado input pra gente, e agora a gente precisa manipular esses valores para depois fazer uma multiplicação deles. Então eu vou começar aqui criando uma variável chamado valores, e eu vou pegar essa nossa variável input, que tem esse nosso conteúdo desses valores, e vou aplicar um método para fazer a divisão dessa string em outros valores pra gente. Então o que separa o primeiro valor desse segundo valor é justamente a quebra de linha aqui, né? Então eu vou passar aqui o que representa a quebra de linha pra gente. Então é o barra invertido n. Posso colocar um ponto e vírgula aqui no final, depois vou escrever console.log, passando essa nossa variável valores, e eu quero ver o conteúdo que tem lá dentro. Então você pode apertar Ctrl, aspas simples, ele vai abrir o terminal para você, você escreve Node e o nome do seu script, dá um Enter, ele me retorna agora que o número 3, o valor 3, na verdade, ele foi armazenado na primeira posição e o 9 nessa outra posição aqui. Só que, como eles estão envolvidos aqui, entre aspas simples, a gente já sabe que isso aqui, na verdade, é um texto, né? E a gente precisa converter isso aqui para um valor inteiro, de um tipo numérico, para depois fazer uma multiplicação entre eles. Então esse console.log eu vou apagar, vou criar uma outra variável aqui chamado a, eu vou colocar aqui o operador de atribuição, pegar valores, e eu vou aplicar um outro método aqui que é o shift. Vou escrever aqui shift, vou deixar o cursor do mouse aqui em cima para você verificar o que ele faz. Ele fala assim, ó, o método shift, ele remove o primeiro elemento de um vetor e o retorna. Então assim, qual é o primeiro elemento desse nosso vetor? É o 3, certo? Então é como se ele fizesse assim, ele captura esse valor, ele remove desse nosso vetor e depois armazena aqui dentro de A. Só que como isso aqui é um texto, a gente precisa fazer um parseamento disso aqui, porque a gente vai converter um texto para um número. Então vou selecionar isso aqui, apertar Ctrl X, depois vou escrever parse int, certo? Porque isso aqui é a instrução que converte um texto em um número, e depois deixar um ponto e vírgula aqui no final. Depois, se você quiser reduzir a quantidade de tempo, pode apertar Ctrl C, depois Ctrl V, ele já copia essa instrução de código, e aqui embaixo você muda somente o nome da variável, porque o que a gente está fazendo aqui é pegar o 3, armazenar na variável A, depois pegar o 9 e armazenar na variável B. E aqui ele fala assim, ó, que o resultado da operação precisa estar dentro da variável prod. Então eu vou criar uma nova variável, colocar aqui prod, e ela vai receber a multiplicação de A por B. Então A asterisco B, depois ponto e vírgula, certo? E no final a gente apresenta o valor formatado, sendo que esse primeiro valor aqui é uma string e o segundo valor aqui é o resultado da operação. Então vou copiar isso, vou colocar aqui um console.log, abrir e fechar aspas duplas, dar um Ctrl V, e aqui eu vou fazer uma concatenação dessa minha string com o valor que está ali dentro de prod, certo? Salvei, vim aqui, Node, Script, posso dar um tab para ele autocompletar, deixa eu ver, e aparentemente está correto, né? 3 vezes 9, 27. Se eu pegar um outro valor aqui, ó, o menos 30 com 10, se eu colar ele aqui agora, salvar, vamos ver, ele já mostra o menos 300, certo? E agora que a gente já resolveu e os testes passaram aqui, né? Nosso script passou aqui pelos testes, a gente pode copiar isso aqui que a gente desenvolveu. Essa primeira linha não é necessária, porque o URI já fornece ela pra gente. Inclusive, o que o URI fornece é um pouquinho diferente, porque o nosso arquivo, ele tá dentro da mesma pasta que o nosso script, né? Já o do URI, ele tá dentro de uma pasta dev, então é por isso que a gente não pode submeter esse aqui pra gente, tá bom? A gente utiliza o que o URI forneceu pra gente. Então clica em enviar, aqui você pode deixar esse primeiro, tira só da segunda linha para baixo, dá um Ctrl V, vem aqui e coloca em enviar. Lembrando que você precisa deixar aqui, ó, o JavaScript, tá bom? Clica em enviar, ele falou aqui já em cima que o código foi recebido, a gente pode aguardar alguns instantes, depois clicar em submissões e o nosso código foi aceito, justamente porque ele passou por toda a pilha de testes, né, que o URI submete depois. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, continue assistindo porque provavelmente já saiu a resolução de novos exercícios com JavaScript.